Hoje falaremos sobre o Salmo 63, um cântico de sede espiritual e busca intensa pela presença de Deus, escrito em um tempo de deserto e provação. Este salmo destaca temas como a fome e a sede da alma por Deus, a experiência da adoração genuína, mesmo em meio às dificuldades, a lembrança constante do cuidado divino durante a noite e o reconhecimento da justiça de Deus diante dos inimigos. Nele, encontramos uma expressão profunda de intimidade com o Senhor, confiança inabalável em sua proteção e a certeza de que a verdadeira satisfação e segurança só vem dele. É um convite para buscarmos a Deus com todo o coração, mesmo quando a vida nos coloca em momentos áridos, lembrando que a presença divina é o único refrigério da alma. O Salmo 63 segue um fio narrativo que já vinha sendo construído desde os versos anteriores, onde o coração do salmista se encontrava em profunda carência da presença de Deus. O cenário é o deserto de Judá, um lugar árido, seco e silencioso, onde a ausência de recursos básicos como água e sombra se tornam metáforas poderosas da alma que clama pelo Criador. Essa paisagem externa reflete o interior de Davi, um coração que, apesar de ter sido rei, guerreiro e líder, sente-se completamente necessitado de algo que somente o próprio Deus pode suprir. O Salmo, portanto, é uma confissão de dependência absoluta, como um viajante que reconhece que sem a fonte celestial toda a caminhada se torna insuportável. Quando o salmista inicia o verso primeiro, declarando: "Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito numa terra seca e cansada, onde não há água." Ele não apenas expressa devoção, mas um vínculo pessoal e inquebrável. O hebraico usado para meu Deus carrega a ideia de posse íntima, não no sentido de controlar o divino, mas de afirmar um relacionamento que não pode ser substituído. Essa afirmação no deserto tem uma força ainda maior, pois se trata de um lugar de prova, onde o homem é reduzido ao essencial. Assim como Israel no Êxodo, que no deserto dependia de maná e da água que brotava da rocha, Davi reconhece que sua sobrevivência espiritual não pode se apoiar em tronos, exércitos ou vitórias militares, mas apenas no Deus vivo. A palavra de madrugada também possui um peso singular. Não é apenas uma referência ao tempo cronológico, mas um símbolo de prioridade. Buscar a Deus de madrugada indica colocar o Senhor antes de qualquer outra atividade, como se fosse a primeira respiração consciente do dia. No mundo antigo, a madrugada era o momento mais silencioso, quando as distrações da vida ainda não haviam tomado conta, e por isso mesmo, o momento mais apropriado para ouvir a voz de Deus. Isso revela uma disciplina espiritual e uma entrega que não se satisfaz com encontros ocasionais, mas que reconhece a necessidade de renovar-se continuamente. O salmista continua no verso 2, para ver a tua fortaleza e a tua glória, assim como te vi no santuário. Aqui, nota-se uma memória espiritual sendo reavivada. O santuário, lugar de adoração em Jerusalém, representava para Davi a manifestação visível da glória de Deus, o mesmo Deus que se manifestava por meio da Arca da Aliança, da fumaça do incenso e do sacrifício dos sacerdotes. Estar afastado desse espaço físico, exilado no deserto, intensificava ainda mais o desejo de comunhão. É interessante observar que o salmista não está buscando uma experiência nova, mas deseja reviver aquilo que já experimentou. A memória espiritual aqui é fundamental, porque sustenta o coração em meio ao exílio e ao isolamento. A recordação da glória de Deus no santuário serve como combustível para a esperança de encontrá-lo também no lugar mais inóspito da terra. Este ponto ecoa uma verdade que atravessa toda a Escritura. Deus não está limitado ao templo, ainda que ele ali se manifestasse de forma particular. Abraão o encontrou nos carvalhais de Manre, Moisés no Monte Horebe diante da sarça ardente, Elias na caverna ouvindo a brisa suave. O salmista, ao lembrar-se do santuário, não demonstra uma nostalgia apenas litúrgica, mas uma convicção de que o mesmo Deus que se mostrou glorioso ali pode se revelar também no deserto. No verso 3, ele afirma: "Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão." Esta é talvez uma das declarações mais profundas de todo o Salmo. O termo traduzido por benignidade está ligado à palavra hebraica hesed, que designa o amor leal, a bondade firme, a misericórdia que não falha.
Davi afirma que esse amor de Deus é melhor do que a própria vida, isto é, mais valioso que a existência terrena, mais precioso do que a sobrevivência física. Em um contexto onde a vida é constantemente ameaçada por inimigos, desertos e batalhas, afirmar que o amor de Deus é superior à própria vida é declarar que nada neste mundo se compara à segurança e à satisfação encontradas na relação com o Senhor. Essa é uma inversão radical de valores. O homem comum busca sobreviver a qualquer custo, mas o salmista está disposto a dizer que viver sem a benignidade de Deus não é vida de verdade. Ao dizer que seus lábios o louvarão, o salmista mostra que esse amor não é apenas contemplado em silêncio, mas exige resposta verbal, cântico, proclamação. O louvor surge como fruto inevitável de quem experimenta a misericórdia divina. Essa atitude lembra a prática dos israelitas, que em festas solenes entoavam cânticos narrando os feitos do Senhor, como no cântico de Moisés após a travessia do Mar Vermelho. O louvor, portanto, é a voz da gratidão e a linguagem da alma saciada. O verso 4 segue o mesmo tom. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. O compromisso do salmista é contínuo, não restrito a um momento de fervor ou a uma experiência isolada. Ele declara que enquanto tiver vida, o louvor será sua resposta permanente. Esse, enquanto viver, amplia a perspectiva para além do presente deserto, projetando um futuro de fidelidade ininterrupta. A expressão levantar as mãos carrega um duplo sentido. Por um lado, é gesto litúrgico, comum no culto hebraico, sinal de súplica, entrega e adoração. Por outro, é também símbolo de rendição, como um soldado que, desarmado, reconhece que não pode resistir ao seu senhor. Historicamente, levantar as mãos era uma prática comum não apenas em Israel, mas em diversos povos do Antigo Oriente. Esse gesto representava conexão com o transcendente, como quem estende os braços para receber algo de cima. No caso do salmista, porém, não é uma busca por qualquer divindade anônima, mas um gesto dirigido especificamente em teu nome, isto é, ao Deus que se revelou por meio da aliança, do pacto, do Sinai, do tabernáculo. Esse detalhe é crucial. Não é adoração vaga, mas adoração fundamentada na revelação do Deus de Israel. O que se percebe nesses 4 primeiros versos do Salmo 63 é uma progressão de intimidade. Primeiro, o salmista confessa sua sede de Deus como quem clama no deserto. Em seguida, relembra experiências passadas no santuário, alimentando a esperança presente. Depois, ele eleva uma declaração de valor, colocando o amor divino acima da própria vida. Por fim, compromete-se em manter o louvor enquanto houver fôlego, demonstrando não apenas desejo, mas decisão. Essa progressão mostra que a espiritualidade bíblica não se limita ao sentir, mas avança para o lembrar, o valorizar e o comprometer-se. Quando trazemos isso para os dias atuais, compreende-se que o coração humano continua tendo a mesma sede descrita pelo salmista. A cultura contemporânea, mesmo repleta de recursos, tecnologia e abundância material, não é capaz de apagar essa necessidade essencial. Muitos tentam saciar a alma em prazeres passageiros, em conquistas profissionais ou em relacionamentos frágeis, mas cedo ou tarde descobrem que existe um vazio que só pode ser preenchido pela presença de Deus. O deserto de Davi se torna, assim, metáfora dos desertos existenciais que cada geração enfrenta. A aplicação prática desse texto é clara: buscar a Deus com prioridade, com constância e com entrega total. Assim como Davi buscava ao romper da madrugada, também hoje a vida de oração e devoção precisa ocupar o primeiro lugar, antes mesmo das atividades cotidianas. A lembrança do santuário nos ensina que a memória espiritual é uma arma poderosa contra o desânimo, e o valor atribuído ao amor de Deus acima da vida nos desafia a repensar nossas prioridades. Além disso, levantar as mãos em adoração continua sendo uma prática significativa, não apenas como gesto litúrgico, mas como expressão sincera de rendição. Quando a comunidade cristã se reúne e ergue as mãos, revive simbolicamente esse mesmo movimento do salmista: reconhecer a dependência total do Senhor e abrir-se para receber dele graça, direção e consolo. Assim, a sede de Deus expressa nesses versos não é apenas um relato antigo, mas um espelho da alma de cada crente em todos os tempos. O deserto físico se transforma em cenário espiritual para mostrar que não há lugar tão seco ou tão solitário, onde o amor e a glória de Deus não possam alcançar e saciar a alma que o busca.
Ao prosseguir a leitura do Salmo 63, agora a partir do verso 5º, encontramos uma continuidade daquilo que já vinha sendo desenvolvido nos versos anteriores. O coração de Davi, que começou declarando sede ardente e desejo profundo pela presença de Deus no deserto, passa a descrever o efeito desse encontro espiritual. Se antes a alma clamava como terra seca, agora começa a experimentar a saciedade que somente o Senhor pode dar. A cena muda de uma busca aflita para um banquete espiritual, uma mesa preparada no meio do deserto, mostrando que a presença de Deus não apenas supre, mas supera todas as necessidades humanas. No verso 5º, ele declara: "A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios." A linguagem aqui é de um banquete. A expressão tutano e gordura no contexto hebraico indicava a porção mais rica e saborosa da carne, símbolo de alimento completo e de celebração. Nos tempos antigos, a gordura era considerada a parte mais nobre dos sacrifícios, que inclusive era consagrada ao Senhor no altar. Assim, Davi usa essa imagem para dizer que sua alma não se satisfaz com migalhas, mas encontra em Deus a abundância que o enche por completo. É como se dissesse: aquilo que a fome física não encontra no deserto, minha alma encontra em ti. A metáfora reforça a ideia de que a presença divina é um alimento que ultrapassa os limites da necessidade básica e se torna prazer, contentamento e alegria. Essa saciedade não é silenciosa. O salmista acrescenta que sua boca louvará com alegres lábios. Aqui há uma transição natural da satisfação interior para a expressão exterior. Quando o coração está cheio, a boca não pode se calar. O louvor é a explosão espontânea de uma alma que se descobriu plenamente saciada. O hebraico para alegres lábios sugere lábios jubilosos, lábios que cantam, que celebram. É impossível não ver nessa declaração a conexão com a experiência do crente cheio do Espírito Santo, que, tomado pela presença de Deus, transborda em cânticos, hinos e expressões de gratidão. No verso 6º ele continua: "Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite." O cenário aqui é noturno. Se antes o salmista falava de buscar a Deus de madrugada, agora menciona as longas horas da noite. A insônia no deserto podia ser causada pelo frio, pelos perigos ou simplesmente pela inquietação da alma. Mas em vez de ser um tempo de angústia, Davi transforma as vigílias da noite em ocasião de meditação. Essa palavra meditar, no hebraico, traz a ideia de refletir, murmurar baixinho, mastigar pensamentos como quem repete para si mesmo as grandezas de Deus. A noite, que normalmente é o momento de maior vulnerabilidade, se torna espaço de encontro espiritual. Esse detalhe é extremamente rico, pois mostra como a comunhão com Deus transcende os momentos formais de culto. Não se trata apenas de buscar ao Senhor em assembleias ou sacrifícios, mas de transformar até mesmo a cama em altar e as vigílias em escola espiritual. Nos relatos históricos, muitos líderes de Israel experimentaram encontros decisivos à noite. Jacó, por exemplo, lutou com o anjo no Val de Jaboque até o romper do dia. Samuel ouviu a voz de Deus no silêncio noturno do tabernáculo. Aqui, Davi mostra que as vigílias não são vazias, mas preenchidas pela lembrança e pela meditação na fidelidade do Senhor. O verso 7º reforça essa experiência. "Porque tem sido o meu auxílio, jubiloso cantarei debaixo da sombra das tuas asas." Essa declaração é construída sobre a memória dos feitos passados de Deus. O salmista não fala de um auxílio abstrato, mas de experiências concretas em que o Senhor o socorreu. Ele já havia sido perseguido por inimigos, já havia fugido de Saul, já havia enfrentado gigantes e batalhas, e em todas essas situações experimentou a mão divina intervindo a seu favor. Essa lembrança do auxílio passado alimenta a confiança presente. A imagem da sombra das asas é profundamente significativa. No Antigo Testamento, essa figura aparece em várias ocasiões como símbolo de proteção e cuidado. Remete à figura da águia que cobre seus filhotes ou da galinha que protege seus pintinhos sob as asas. Também pode evocar a Arca da Aliança, que no propiciatório era coberta pelos querubins de asas estendidas, simbolizando a presença protetora de Deus. Aqui, o deserto, que é lugar de exposição e perigo, se transforma em espaço de refúgio, porque o salmista se sabe debaixo das asas do Altíssimo. O louvor jubiloso que ele entoa nasce justamente dessa segurança. No verso 8º, Davi encerra esta sequência dizendo: "A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta." Essa imagem é de proximidade e dependência. O verbo traduzido por seguir de perto no hebraico transmite a ideia de apegar-se firmemente,
colar-se, agarrar-se. É a mesma palavra usada em Gênesis capítulo 2, verso 24, quando se diz que o homem se apegará à sua mulher. É, portanto, uma linguagem de intimidade e de fidelidade. Davi não apenas caminha atrás de Deus, mas se agarra a ele como quem não quer soltar. Esse apego não é unilateral, porque o verso complementa: a tua destra me sustenta. A mão direita na simbologia bíblica é a mão do poder, da autoridade e da ação. Quando se diz que Deus sustenta com a destra, está se afirmando que não é apenas o esforço humano que mantém a comunhão, mas é o próprio poder divino que garante a continuidade. O salmista se agarra, mas ao mesmo tempo é sustentado. Essa tensão revela a dinâmica da vida espiritual. De um lado, o esforço do crente em buscar e apegar-se a Deus, e de outro, a graça que o sustenta quando suas forças se esgotam. É possível perceber, ao longo desses 4 versos, uma progressão semelhante à dos anteriores. Primeiro, a saciedade da alma é descrita como banquete. Depois, a meditação noturna se torna alimento espiritual contínuo. Em seguida, a memória do auxílio de Deus gera louvor jubiloso sob a proteção de suas asas. Por fim, a proximidade da alma que se apega ao Senhor é confirmada pelo sustento da mão direita divina. A estrutura é quase como uma escada ascendente, em que cada degrau revela maior profundidade no relacionamento com Deus. O contraste entre o cenário externo e a realidade interna continua sendo uma chave interpretativa importante. O ambiente do salmista é de deserto, de solidão, de perseguição, mas sua experiência espiritual é de banquete, de companhia, de proteção. O que falta em termos materiais é abundantemente suprido em termos espirituais. Esse contraste é pedagógico, pois mostra que as circunstâncias externas não precisam determinar o estado da alma. Mesmo em ambientes adversos, é possível experimentar plenitude, porque a fonte está no Deus vivo e não nas condições da vida. Esse texto também oferece uma perspectiva prática para a espiritualidade cristã atual. Ele ensina que a verdadeira satisfação não vem de recursos exteriores, mas da intimidade com Deus. Mostra que a meditação constante, inclusive durante a noite, é meio eficaz de fortalecer a fé. Ensina que a memória do auxílio passado de Deus serve como combustível para o louvor presente. E revela que a vida espiritual é marcada pela combinação entre esforço humano e sustentação divina. A imagem das asas protetoras e da mão sustentadora aponta para a dimensão comunitária da fé também. No culto coletivo, quando os crentes se reúnem, frequentemente usam essas mesmas expressões para celebrar a fidelidade divina. O cântico congregacional é uma extensão dessa experiência individual, e o levantar das mãos em adoração, como descrito anteriormente, é a expressão prática dessa mesma confiança no auxílio e no sustento do Senhor. A tradição judaica também ressalta que esses versos eram entoados nas vigílias noturnas do povo, quando sentinelas recitavam salmos, como forma de manter a mente desperta em Deus. Esse uso litúrgico reforça a ideia de que o texto não é apenas experiência individual, mas também herança comunitária. Assim, o salmista, ainda que isolado no deserto, continua conectado a uma prática que transcende sua própria vida e alcança a adoração coletiva de Israel. Diante desse panorama, o Salmo 63, nos versos 5 a 8, revela que a busca por Deus não termina na sede inicial, mas progride para uma experiência de saciedade, memória, segurança e proximidade. O deserto continua lá, com sua aridez e perigos, mas o coração do salmista agora está tomado por uma alegria jubilosa, por uma confiança inabalável e por um apego profundo ao Senhor que o sustenta com a mão direita poderosa. Ao chegarmos aos versos finais do Salmo 63, dos versos 9 ao 11, somos conduzidos a uma transição notável no tom da oração de Davi. Até aqui, ele vinha descrevendo a sede pela presença divina, a satisfação da alma como em banquete, a recordação meditativa nas vigílias da noite, a confiança de estar protegido sob as asas do Altíssimo e o apego firme ao Senhor sustentado por sua destra. Agora, porém, a linguagem ganha uma dimensão de contraste mais explícita. De um lado, a segurança do justo, que se refugia em Deus. De outro, a ruína inevitável dos inimigos que procuram destruir sua vida. O verso 9 declara: "Mas aqueles que procuram destruir a minha alma irão para as profundezas da terra." A expressão "procuram destruir a minha alma" em hebraico pode ser entendida como aqueles que buscam arruinar a minha vida ou espreitam para ceifar minha existência. O termo alma aqui, nefesh, carrega não apenas a ideia de interioridade, mas de vida como um todo.
da respiração que sustenta a existência. É importante lembrar o contexto histórico. Davi está no deserto, fugitivo, possivelmente em meio às perseguições de Saul ou de rebeliões posteriores como a de Absalão. Ele está literalmente sendo caçado, e seus inimigos desejam não apenas prejudicá-lo, mas exterminá-lo. O contraste surge na sentença final. Esses inimigos irão para as profundezas da terra. Essa expressão era uma forma hebraica de falar da morte violenta, do sepultamento ou até mesmo de uma descida vergonhosa ao Sheol, o mundo dos mortos. Nos costumes antigos de Israel, morrer e ser sepultado com honra entre os pais era sinal de bênção, mas descer de maneira humilhante às profundezas era sinal de maldição e juízo. Davi não está apenas descrevendo uma expectativa de vingança pessoal, mas profetizando o destino inevitável dos ímpios que se levantam contra o ungido do Senhor. O salmista não se apoia em sua própria espada, mas confia que a justiça divina reverterá a maldade dos inimigos contra eles mesmos. No verso 10, o salmista continua: serão entregues ao poder da espada e se tornarão a presa dos chacais. Aqui a imagem é ainda mais gráfica. Ser entregue à espada significa cair em batalha, experimentar a derrota militar. Não é um mero acidente, mas uma consequência judicial, pois a espada, símbolo da justiça e da guerra, os alcançará. E mais, se tornarão presa dos chacais. O chacal, animal carniceiro do deserto, simbolizava a desonra pós-morte, pois em vez de receber sepultamento digno, os cadáveres ficariam expostos à devoração das feras. Nos relatos históricos, especialmente em contextos de guerra, era considerado um sinal extremo de vergonha não ser enterrado, mas abandonado aos animais. Flávio Joséfo relata que em diversas batalhas, corpos de inimigos vencidos ficavam espalhados pelo campo, servindo de alimento a aves de rapina e feras, como um quadro que mostrava a degradação final dos derrotados. Assim, Davi descreve não apenas a queda dos inimigos, mas sua ruína desonrosa, contrapondo a glória reservada aos que se refugiam no Senhor. Esse cenário de julgamento contrasta com o que vem no verso 11. Mas o rei se alegrará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, mas a boca dos que dizem mentiras será tapada. A primeira declaração é decisiva. O rei se alegrará em Deus. Aqui o título rei aponta diretamente para Davi, que mesmo em meio ao exílio e perseguição, não perde de vista sua identidade como ungido do Senhor. Ele não se alegra em vitória militar, em vingança ou em poder humano, mas em Deus. Sua alegria não depende da circunstância externa, mas da comunhão interna. O verbo alegrar-se no hebraico implica exultar, celebrar com intensidade, uma alegria que nasce da confiança no Senhor. A segunda parte do verso acrescenta: qualquer que por ele jurar se gloriará. Juramento, no contexto bíblico, era ato solene de fidelidade e compromisso. Jurar pelo rei aqui significa estar em aliança com ele, reconhecendo sua autoridade como ungido de Deus. A glória daqueles que permanecem fiéis ao rei ungido é reflexo da fidelidade deles ao próprio Deus, pois apoiar o rei escolhido pelo Senhor era equivalente a permanecer no plano divino. Isso traz uma aplicação direta para a teologia cristã. Aqueles que permanecem fiéis a Cristo, o rei ungido de Deus, também se gloriarão nele, pois sua vitória é garantida pela justiça divina. O verso encerra com um contraste. Mas a boca dos que dizem mentira será tapada. Aqui está a antítese final entre verdade e mentira, fidelidade e falsidade. Os que se levantam com engano, difamação ou falsos testemunhos contra o ungido do Senhor terão suas bocas silenciadas. No contexto do Antigo Oriente, a honra e a reputação eram bens preciosíssimos, e difamar alguém era uma arma poderosa. Contudo, Davi confia que Deus será aquele que calará os mentirosos. É interessante notar que a expressão será tapada não significa apenas calar, mas também envergonhar, despojar da força, retirar-lhes o poder da palavra. Aqueles que antes falavam altivamente, espalhando mentiras, terão sua voz silenciada pela intervenção divina. A estrutura literária desses versos finais forma um claro paralelismo. Primeiro, a destruição dos inimigos que descem às profundezas e se tornam presa dos chacais. Depois, a exultação do rei e a glória dos que permanecem fiéis. Por fim, o silêncio imposto aos mentirosos. É como se Davi estivesse descrevendo uma cena de tribunal cósmico, em que os destinos são determinados conforme a postura diante de Deus e de seu ungido. Essa passagem ecoa a convicção de que a vida não é neutra. Há um caminho dos inimigos e um caminho dos fiéis. Uns descem à ruína, outros sobem à glória. Uns terminam devorados pelas feras, outros se alegram no Senhor. Uns falam mentiras e depois são calados.
outros juram fidelidade e são exaltados. Essa teologia da retribuição é característica dos salmos de confiança. Mas aqui ganha um tom messiânico, pois o rei que se alegra em Deus aponta para além de Davi, revelando a figura do Messias, que, em meio à oposição, permanece firme e conduz seus fiéis à vitória. O contraste entre mentira e verdade também merece destaque. A mentira aqui não é apenas falsidade trivial, mas oposição organizada contra o plano divino. Os mentirosos representam aqueles que distorcem a realidade, caluniam e se levantam contra o ungido. Já os que juram fidelidade representam a verdade, a aliança, a continuidade do propósito divino na história. Essa tensão atravessa toda a narrativa bíblica, culminando no Novo Testamento, onde Cristo, o verdadeiro rei, é confrontado por mentiras, falsas testemunhas e calúnias. Mas no final, Deus cala a boca dos opositores ao ressuscitá-lo e exaltá-lo acima de todo nome. Percebe-se, portanto, que os versos 9 ao 11 do Salmo 63 não apenas encerram uma oração pessoal, mas expandem a reflexão para o destino dos justos e dos ímpios, dos fiéis e dos inimigos. Aquele que começou o salmo clamando como terra seca, termina exultando como rei confiante, seguro de que a justiça divina trará tanto a ruína dos adversários quanto a alegria dos que permanecem firmes no Senhor. Essa conclusão não é mero desabafo pessoal, mas revelação teológica que aponta para o agir de Deus na história, sustentando seu ungido e determinando o futuro daqueles que se levantam contra ele. Hoje falamos sobre o Salmo 63, uma canção de alma sedenta, escrita em meio ao deserto da vida, quando o corpo sente a aridez da terra, mas o coração encontra fonte de refrigério no Deus vivo. Caminhamos verso a verso por este cântico que nasce da intimidade entre o homem e o Criador. E vimos que ele não é apenas um retrato de devoção particular, mas uma declaração universal de que a alma humana só se satisfaz quando repousa em Deus. Percebemos que desde o início, onde a sede espiritual é comparada à sede física em uma terra árida e sem água, até os versos finais que falam da justiça divina contra os inimigos, o salmista nos mostra que o relacionamento com Deus envolve tanto ternura quanto firmeza. É ternura quando ele fala do seu desejo ardente, de seus lábios que louvam, de suas mãos erguidas em adoração, de seu leito regado com lembranças do Senhor durante a noite silenciosa. É firmeza quando ele declara que sua alma está apegada a Deus, que a destra do Altíssimo o sustenta e que os que intentam a sua morte cairão em ruína. Meditamos sobre como o salmista, mesmo em meio a perseguições e privações, não se deixa aprisionar pela circunstância, mas fixa seus olhos no Senhor como fonte de vida. Ele mostra que a adoração não é fruto apenas de vitórias ou momentos de fartura, mas nasce da confiança inabalável de que Deus está presente no deserto, no leito da noite, no clamor de sede e na expectativa de justiça. O Salmo 63, portanto, nos ensinou que o coração que busca a Deus encontra nele não apenas refrigério, mas também sustentação contra os inimigos, alegria que excede a dor e vitória que transcende a luta. Ao refletirmos sobre cada verso, vimos que a linguagem de Davi não é de um ritual vazio, mas de uma experiência viva. Sua alma não está satisfeita com sombras, mas deseja a realidade da presença de Deus. O louvor é a expressão de uma fome e sede que se transformam em saciedade espiritual. O sono da noite é embalado por lembranças do Senhor, e até mesmo a perseguição dos inimigos se torna oportunidade de reafirmar que só Deus é a verdadeira segurança. Assim, hoje falamos sobre um cântico que não apenas ecoa do passado, mas continua atual. Ele nos chama a viver uma vida de sede santa, de busca constante e de alegria em Deus que não depende das circunstâncias. O Salmo 63 nos faz enxergar que o deserto pode se transformar em santuário, que a noite pode ser regada de esperança e que os inimigos não têm a palavra final, porque a mão de Deus sustenta e conduz o seu povo em triunfo. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Spiritual. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.